que recuando um pouquinho para trás, saindo da adolescência, voltando um pouquinho para a fase lá mais fofinha que existe do bebê. Depende da fase em que esse bebê, porque até os bebês passam por fases. Se você é mãe, você deve dizer assim, é verdade, o meu aqui tem fases. Você já ouviu falar sobre a adolescência do bebê? Isso aí é algo novo, olha, não é verdade? Como é possível um bebê já passar por uma fase de adolescência? Muito bem, nós vamos saber sobre isso. Essa é uma fase de bastante rebeldia entre os pequeninos e a doutora pediatra Mônica Miranda Batista vai nos explicar que fase é essa. Doutora, quando nós ouvimos isso em primeira mão e não somos mães, nós ficamos a pensar, mas do que se trata? Nós não conseguimos identificar muito ao certo essa fase, mas a verdade é que os bebês também passam por fases, não é? De mudanças de comportamento, onde a rebeldia ali está um pouquinho evidenciada. Qual é, doutora, a fase, podemos dizer, a idade em que a criança passa por essa adolescência entre os bebês? Mas antes de falar, já lhe agradecemos por ter vindo. Muito obrigada. Enfim, antigamente nós não nomeávamos assim, né? Atualmente as pessoas botam muitos rótulos, os Terrible Two, a adolescência do bebê. É uma fase, muitos nomes. É uma fase, inclusive Terrible Two é um péssimo nome, né? Que são os terríveis 2 anos, que o americano chama assim, né? E que são como a Neto falou, eu acho que é e chamar de rebeldia essa fase também é um bocado inadequado, né? Até na verdade é uma fase de desenvolvimento. Nem tem noção, não é, doutora, que ela está a fazer birras, podemos dizer assim. É uma fase de desenvolvimento que começa aos 18 meses e vai até os 36 meses, mais ou menos, né? É uma fase quando a criança começa a ganhar autonomias. Então, uma criança de 1 ano, ela começa a andar, depois ela começa a falar pequenas palavras, frases, não é? E ela ganha estas autonomias. Quando ela começa a andar, ela ganha um mundo. Ao invés de estar deitada ou sentada, porque os pais botam, ela vai para onde ela quiser. E sozinha. Independente. Então, ela mostra que ela já tem uma autonomia. Que eu tenho personalidade. Começa a mostrar o jeitinho dela, não é? Depois, ela começa a se comunicar. E não só com os pais, mas também com as outras pessoas. Exato. E aí ela pode pedir água para o avô, um doce para a tia que chega ali. Enfim, isso tudo, ela começa a tentar burlar as regras. Pronto. E mostrar porque é tudo muito a favor dela, claro, né? Todo mundo tá ali a paparicá-la, né? Tá ali pra isso. E o brinquedo é só dela. E é uma fase importante, uma fase que tem que ser. Claro. Agora, obviamente, o que é difícil? Muitos pais faço isso há 29 anos, não é? Então, já são várias adolescentes, várias crianças que eu peguei ao longo desse período. E a gente vai mudando, o desenvolvimento vai mudando e o conhecimento vai mudando, né? Eu mesma sou mãe e digo que se eu soubesse hoje, talvez tivesse errado menos que os meus filhos, porque a gente acaba aprendendo com a experiência, né? E o que eu percebo é que, atualmente, os pais às vezes têm dificuldade de, reconhecer que é uma fase, tá? Se desesperam, entram em pânico. 2, de pôr o limite. Então, tem alguns limites que têm que ser impostos. Exemplo, um bebê de 2 anos pode atravessar a rua sem dar a mão aos pais ou estar no colo? Não, ele vai ser atropelado. Pode-se andar no carro sem estar preso na cadeirinha? Não, é perigoso, é proibido, é ilegal. Agora, faz uma birra enorme para entrar no carrinho? Tem que entrar na cadeirinha, e não tem discussão. Tem uma hora que, olha só, eu entendo que você está frustrado, eu sei que é chato, respira fundo, vamos lá e vamos sentar na cadeirinha, porque é importante para você. Agora, a criança quer sair com blusa verde, com calça amarela, com chapéu vermelho, para ir para casa do coleguinha? Não tem nada demais. Você quer assim mesmo, meu filho? Tem certeza? Quer pentear os cabelos hoje? Não botar um lacinho, que talvez ficasse mais bonitinho? Pronto, e deixa a criança ganhando assim. Pronto, também ele perceber, porque ele tem que perceber, ele entra numa fase que ele
sente que ele tem escolhas, mas ao mesmo tempo a gente escolhe tudo pro bebê. A gente escolhe o que ele come, a gente escolhe a hora que ele dorme, a gente escolhe a roupa que usa, não é? Então, ao dar alguma autonomia, alguma opção, né, com alguma flexibilidade, a criança vai ganhando confiança nela mesma. E isso é importante para a adolescência. Por que chama adolescência? Porque na adolescência, o que é o adolescente? O adolescente entra numa fase que ele quer ganhar o mundo, né? O adolescente sai um pouco do núcleo familiar para estar mais com os amigos, mais com as relações externas, e é isso que a criança de 2 anos faz. Ela passa a se relacionar mais com o entorno. Começa a ir na creche, começa a ir na creche, com os coleguinhas. Exatamente, as festinhas, os parquinhos, as atividades. E a comunicação, eu creio que nessa idade também é muito importante. E não só dizer você não pode fazer isso, mas explicar para ela o porquê que ela não pode fazer isso. Eu acho que isso também é importante. Perfeito. E uma coisa importante é o seguinte, que eu vejo às vezes, é perceber a idade do seu filho. Porque uma comunicação de uma criança de 2 anos é diferente de uma de 3 e é diferente de uma de 13. Não é? Os limites são diferentes. Pode ter flexibilização de limites? Pode. Então é assim, a regra é tomar banho e depois jantar. Mas a criança, por exemplo, foi para um casamento, está super cansada, está de mau humor, não comeu direito, né? Coitado, vamos comer? Depois, se der, toma banho. Se não, hoje dá um jeitinho e amanhã toma-se banho. Tem coisas que podemos flexibilizar. Agora, tem regras que têm que ser seguidas, não é? E exatamente para evitar riscos para a criança, né? Claro que sim. Doutora, eu sei que estão neste momento muitas mães a acompanhar o nosso programa. E como é que elas devem, então, de proceder? Claro, já deu aqui algumas indicações, várias indicações, mas quando começam a perceber que entram nessa fase aí da adolescência, não é? Da adolescência do bebê, o que é que elas poderiam fazer de maneira a evitar coisas práticas? Pois é, como eu disse, é uma fase que não deve ser evitada, tem que ser percebida. Tem que, a primeira coisa eu falo, os adultos são vocês. Sempre falo isso no consultório. Calma. Os adultos são vocês. Vocês têm que ter a cabeça calma e perceber, olha, tá bom. Então a regra é esta, isso dá pra gente ceder, isso não dá pra gente ceder. Não é? Não botar a criança como um erro. Por exemplo, fez um comportamento errado, jogou um brinquedo no vidro. Meu filho, isso não se faz. Não se faz porque é perigoso, você pode se machucar. Não. Você faz tudo errado. Entende? Então, para que a criança comece a ganhar também confiança nela mesma, não é? E perceber, ok, eu conto com esses meus pais. Eu li um trabalho, quando eu estava estudando para falar aqui, do Pediatrics, e ele dizia o seguinte, pegaram um grupo grande nos Estados Unidos de famílias onde as crianças, os pré-escolares, né? Quer dizer, menos de 6 anos, porque essa fase é importante. Essa fase de rebeldia pode ir até os 6 anos. Depois entra uma fase de latência até os 13, e aí aos 13, nos adolescentes, ela retorna, né? Então, esse trabalho mostrou o seguinte, as crianças criadas em um ambiente com uma democracia, onde elas puderam fazer escolhas, onde elas puderam se colocar, onde elas ficam adolescentes com mais confiança e são adolescentes mais competentes na hora de tomar decisões. E menos propensas até de fazer coisas... Influências do álcool, com a droga, exatamente. Exato. Por como elas têm segurança nelas mesmas, elas têm segurança também nas atitudes e nas decisões delas. Mas isso também passa muito pelos pais, não é, doutora? Por exemplo, o pai muitas vezes percebe que aquela criança, ele já perdeu um pouco, a mãe já perdeu um pouco o controle daquela criança e ela simplesmente ignora. Então a criança grita, chora, pede atenção a todo custo, de todas as formas, e a mãe fica ali inerte muitas vezes, habituada com aquele choro, com aquele grito, com aquelas birras, e as pessoas... Mas sabe o que eu acho? Eu acho uma coisa importante. Nós somos humanos. Então, se você está num dia que você está estressado, teve um problema no trabalho, não aguenta ver aquela criança de 3 anos se jogando no chão, você chega e fala assim, olha só, você está fazendo birra, você vai sentar aqui, pensar, respirar, eu vou lá dentro, eu vou respirar e eu volto.
E a gente conversar. E conversar. Não ignorar, e pensar não é, doutora? sempre de acordo com a idade da criança. Exatamente. Uma criança de 2 anos não dá para você ter um diálogo enorme. Como se fosse um adulto. Como se fosse um adulto. Mas dá para você mostrar o que desagradou, o que a mamãe espera que faça e como a mamãe espera que funcione. Dicas importantíssimas aqui que a doutora Mônica Miranda nos deixou. Agradecemos muito a sua vinda. Muito obrigada. E já lhe convidamos para uma próxima. Tá bom, será um prazer. Agora acho que eu perdi o medo. Pronto, tá tranquilo. Sentou no sofá, ficou à vontade, não é? Não, olhei pra câmera, tô olhando pra vocês e tá tudo certo. E lá em Muito casa, obrigada. com certeza, as pessoas absorveram as dicas, os conselhos que a doutora aqui deixou. Nós